Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, mais um Carlos Rosa Convida. Como habitualmente, tenho convosco e connosco, claro, como é evidente, um convidado muito especial esta semana também. É Beirão, Beirão não é Beirão, sim. Da Beira Alta, mas radicou-se por Torres Vedras, onde eu penso que é mais conhecido que eu, o que é bom. É um homem da educação, é um homem da música, é um homem que faz um pouco de tudo. E a quem eu agradeço o favor de estar connosco, hoje aqui no Carlos Rosa Convida, professor Pinto Gonçalves. Obrigado por ter aceito o meu convite e obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço ter-se lembrado de mim, porque, enfim, essas coisas todas que você disse sobre mim, as pessoas julgarão, mas eu faço apenas aquilo que gosto. Que é verdade, quer na parte da educação, quer na parte da música, dos bombos, Eu engano-me sempre com o nome dos Rufinhos, dos Rufos e dos Ribombar. O nome digo bem, depois não acerta nos sítios em que vai com os seus pequenos e grandes, não é? Sim, agora também já temos. Os Rufinhos, no fundo, são um projeto de grandes e pequenos, portanto, é dirigido aos pequenos, mas com a companhia dos grandes. Os pais e os filhos interagem no mesmo projeto, porque na altura em que pensámos nisto, pensei que o professor Daniel Silva, que já não está no projeto, porque a vida dele levou para outros lados, mas pensámos em criar um projeto em que os pais pudessem ter uma atividade em conjunto com os filhos. Na maior parte dos casos, os pais vão deixar os filhos à atividade, os filhos ficam, fazem a atividade dos pais, ou vão embora, ou ficam a ver e depois vão buscá-los. Neste caso não, os pais ficam, têm a mesma atividade, têm a atividade com eles, interagem com eles, têm um motivo comum de conversa, porque hoje em dia os pais e os filhos nem sempre conversam muito, o tempo que os pais têm para os filhos às vezes também não é assim tanto, e pelo menos naquela hora e meia em que estão connosco, estão juntos, por ali, estão juntos. Falam de música, batem com fartura e vão para casa a falar nos bombos, não é? Sim. Nas tarolas, é assim? É, bombos, tarolas e timbalões. E um dia destes sei o nome dessas coisas todas. É verdade. E se eu me enganar não me vai levar a mal, mas é verdade. Mas é muito, muito, muito giro. Agora, a gente já está a falar dos Rufos ou Rufinhos? Dos Rufinhos. Dos Rufinhos. É onde é a atividade conjunta? Sim. Pronto. Mas antes disso, o professor Pinto Gonçalves não nasce aqui e também não cai aqui por acaso. É de Lóriga, não é? Loriga ou Lóriga? É com O, mas lê-se Loriga. Loriga. Sim. Que é do distrito de? Da Guarda, Conselho de Ceia. Beira Alta já. Beira Alta, sim, já quase no limite. O Conselho de Ceia faz fronteira com o distrito de Oliveira de Coimbra, faz fronteira com o Conselho de Oliveira do Hospital e faz fronteira com o Conselho da Covilhã, que já é no distrito de Castelo Branco. Portanto, está ali assim encaixado, e depois no meio da Serra da Estrela mesmo. No meio da Serra da Estrela, que é uma maravilha, não é? Aquilo, Loriga paisagem. Loriga tem uma paisagem única. Aliás, aqueles socalcos e aquele verde, aqueles contrastes, depois o branco fazem... Aliás, eu já há 25 anos não passava lá o Natal, estive lá agora a passar o Natal, e o Natal da minha infância é com neve. Passou a infância em Loriga e na Guarda, ou seja, cresceu, estudou por lá. Até aos 9 anos. Como é que foi? Até aos 9 anos estive em Loriga, fiz o meu ensino primário em Loriga. Depois fui para o Seminário do Fundão, aos 9 anos. Eu às vezes pasmo quando vejo a superproteção que hoje as crianças têm, porque meu pai foi-me para o seminário, que ficava a 60 km no Fundão, tinha que apanhar 3 transportes, só me lá foi para a primeira vez, a segunda vez eu já fui sozinho. Portanto, um miúdo com 9 anos, a fazer 60 km, apanhando um autocarro, depois indo a pé de cerca de 2 km a apanhar o comboio, depois apanhou o comboio e faz novamente mais 2 km a pé do comboio até ao seminário. Isto normalmente carregado com uma mala. Mas pronto, eram outros tempos. Eram outros tempos e nessa altura era bastante usual as crianças fazerem isso. Aliás, havia crianças com essa idade que já trabalhavam, sim, infelizmente. Tivemos cá um dia destes um convidado dos seus lados, não é de Loriga, mas era por aí. Já agora deixe-me enviar um abraço muito grande, ele pode nos estar a ver, mas é um beirão também, é também da região da Guarda, ele também nasceu lá. Armando Pereira, um grande abraço para ti, o recuperador físico que tem aquelas mãozinhas de mágicas
que já passou pelo Farense, já passou pelo Torriense, ambos na primeira divisão, que já trabalhou no hospital, ele é enfermeiro também, e que fez o favor de estar connosco um dia destes, e é das suas zonas. Os Beirões, ele também passou uma infância desta. É gente rija, não é verdade? Muito rija. É assim, eu lembro, eu tive uma infância feliz. Tive uma infância muito feliz, porque tinha liberdade. Nós tínhamos liberdade. Quando chegava ao verão, aquela ribeira era nossa. Hoje em dia quase não se consegue andar na ribeira, porque faltam lá as cabras e faltam lá os putos que andavam sempre que limpavam aquilo. Nós andávamos dinqueiros, como se diz na minha terra. Na minha terra temos muitas expressões que eu chamo o luriguês. Eu recolhi aqui há uns anos perto de 200 palavras que só se ouvem lá. E o dinqueiro é um desses termos. O dinqueiro é nu. Andávamos dinqueiros na ribeira, porque isto é uma derivação do encoiro, não é? Encoiro, ou seja, encoiro era sem roupa. Sem roupa. E depois, como as pessoas, esses ditongos, o oi derivava para ei, diziam que era dinqueiro. E, portanto, nós andávamos dinqueiros, corríamos aquela ribeira toda, os nossos pais bem nos diziam, cuidado, não se deitem com a barriga nas pedras quentes, porque faz mal. Nós fazíamos isso todos os dias e estamos cá. E também tinham aqueles pegos ou pegos na ribeira, onde era mais profunda, também faziam jangadas, mesmo quando não sabiam nadar. A ribeira da minha terra não dava para isso, não, porque tem muito calhau. Portanto, a Ribeira de Louriga nasce de uma glaciação, o Vale Glaciar de Louriga é um dos vales mais bonitos da Serra, que está em oposição ao Vale Glaciar de Manteigas, que é completamente diferente. O Vale Glaciar de Manteigas é largo em extensão, a Garganta de Louriga é íngreme, portanto é muito profunda e é com muita pedra. Tem muita pedra que entretanto veio, e algumas delas até ficaram nas margens. Há lá um sítio que fica na subida de Louriga para a Torre, quando se faz a subida da Garganta de Louriga, ou a descida, que se chama a Eira da Pedra. Porquê? Porque quando o glaciar trouxe aquelas massas de gelo enormes, foi pondo pedras nas zonas laterais. Portanto, há lá uma zona que tem, de facto, um conjunto enorme de calhaus, não tão grandes como muitos dos que estão na ribeira, mas os mais pequenos foram ficando na margem. Digamos, foram flutuando e ficaram na margem. E há esse sítio que se chama a Eira da Pedra. Aliás, havia um grupo de uma associação que nós temos aqui em Sacavém, a Analor, que era precisamente o Eira da Pedra. Havia e há, acho que deram um nome ao grupo, acho que existe agora um nome. Começámos por um que era o Malhapão, que é um outro lugar, de Louriga. Agora há o Chão da Ribeira, que é um outro local. O Eira da Pedra acho que já não existe. Mas pronto, estes locais também nos inspiram também para isto. E há muita gente que faz poesia com estes lugares, portanto são lugares marcantes da nossa infância. Portanto, e são esses locais, para além das recordações e para além de tudo o que de bom traz, vos deram uma infância feliz, sim. Livre, feliz, despreocupada. Eu lembro-me que tinha um grupo que hoje poderíamos chamar um gangue quase. Nós, de miúdos? Sim, só miúdos. Nós, por exemplo, fizemos uma vez um boneco de neve em dezembro no campo de futebol. Em abril estava lá um bloco de gelo, ainda estava lá, perdurava, não é? Porque nessa altura, quando a neve era muita, gelava mesmo. Mas havia zonas onde o sol raramente batia e, portanto, a neve congelava e ficava por lá. Portanto, mas o campo de futebol também servia para as nossas batalhas entre os da Liga de Cima e da Liga de Baixo. Do cimo e do fundo e dos outros zonas, do Porto e das Lajes, dos vários locais. Juntámos, havia muitas crianças em Louriga nessa altura. No meu ano, no ano de 59, nasceram 100 e tal crianças. A escola de Louriga tinha 8 salas, 4 rapazes e 4 raparigas. E agora? Agora praticamente não tem crianças. Desertificou um pouco, não é? Não nascem crianças. Foi aquilo que o Armando também descontou. Na terra dele, desertificou. Sim. Uma freguesia que desapareceu. Nós tínhamos nessa altura 8 fábricas a laborar, não é? E havendo 8 fábricas há emprego,
à vida, não é? Hoje em dia, tirando alguma atividade turística, não há. Há uma fábrica ainda, uma fábrica de malhas, mas que já tem pouco pessoal, porque hoje as máquinas substituem em grande medida o pessoal. Mas, por exemplo, eu aos 12 anos, o meu pai dizia que o patrão fazia o favor de nos deixar aprender uma profissão. Portanto, nas férias escolares, nós íamos para a fábrica, para a caneleira. O que era a caneleira? Por exemplo, 3 miúdos que controlavam uma caneleira davam... Era uma máquina. Sim, alimentavam 20 selões. Portanto, 20 homens que estavam nos tiares, se nós parássemos de lhes dar fio, porque nós enchíamos as canelas do fio que iam entrar nas lançadeiras. As lançadeiras são uma espécie de agulhas gigantes que fazem o entrançado, que se cruzam no tiar e fazem de facto o tecido. E eram os miúdos, normalmente eram os miúdos que faziam o trabalho da caneleira. Portanto, e de borla. Sim. E, de borla. E os pais ainda agradeciam por nos deixavam-nos aprender uma profissão. No fundo era a nossa ocupação de tempos livres, não é? E nós até gostávamos daquilo. Na altura não havia creche, não é? Sim. Nem estas modernices. Não. Eu, por acaso já eu tive creche, não tive jardim de infância. Eu, antes da escola primária, como havia muitos, lá está, Louriga é uma terra de operários agricultores. Isto é, porque tinham uma agricultura de subsistência. Quando saíam da fábrica, iam para a agricultura. Portanto, nós temos alguns meses ainda de luminosidade até tarde, e, portanto, saíam da fábrica às 5, 5 e meia, iam para a agricultura até às 8, 9 da noite, e, portanto, aqueles campos eram todos cultivados. Havia milho com fartura, havia broa com fartura. A broa de Louriga é até um dos produtos... O grande pão e aquele pão, genuínos, o pão da beira baixa e da beira alta, que era um espetáculo, aliás, ainda é, quando é bem feito. Há a confraria da broa de Louriga e do bolo negro. Há uma confraria, porque a broa, de facto, a broa de Louriga é única. E, portanto, são aqueles produtos que ainda se mantêm. Há uma padaria que faz isso, que ainda faz, que é a Louripão, que faz ainda a broa de acordo com o método tradicional. A broa é bailada, é amassada e depois é colocada nas maceiras para fazer a fermentação. Portanto, há todo um processo de fabrico que é meio industrial, meio artesanal, que ainda mantém alguma genuinidade no produto. E, portanto, a broa de Louriga continua a ser única. Neste momento, a região, a sua terra, Louriga, é sobretudo uma região que vive do turismo, das pessoas que vão visitar, sim, e todo o ano. Agora há turismo na Serra da Estrela durante todo o ano, não é? Sim. Poderia haver mais, porque há potencialidades, há muitas potencialidades. Eu acho que enfim, há coisas que não estão exploradas. Por exemplo, eu já tenho, e perdoem-me os meus conterrâneos que lá estão, mas eu já tenho desafiado alguns. Diga-se assim, eu continuo a intervir em Louriga. Eu, estando aqui, continuo a intervir em Louriga, e vou lá muitas vezes. E neste momento há um grupo de pessoal jovem, muito dinâmico, que está a organizar comigo também a Louriga Vila Lusitana, que é um evento que nos faz recuar à nossa tradição celta, lusitana, portanto, dos tempos do Viriato, quando nós corremos com os romanos, ou pelo menos adiámos a romanização, e portanto há um grupo de gente nova, alguns licenciados que retornaram, que estão por ali, estão em Ceia, têm empregos ali próximo e continuam a viver na Louriga, mas já não são assim muitos. Depois ainda há ali os bombeiros, que têm algum dinamismo, e depois os empreendimentos turísticos, que começa a haver, abriu ou está para abrir um hostel na antiga escola primária de Louriga. Há uma sobrinha minha que também tem lá um projeto de um hostel interessante na primeira escola de Louriga, que era a escola do avô do Almeida Santos, o Almeida Santos, que é uma personalidade bem conhecida, que já morreu, mas que era dali também. Há muitos políticos daquela zona, não há? Sim, dos bons e dos menos bons, eu não me refiro a nomes, mas há muitos políticos daquela zona. O Joaquim Pena Moura é de Louriga, não propriamente de Louriga, mas daquela região. O Guterres é das Donas, que é ali ao lado do Fundão. Por exemplo. Sócrates é da zona da Covilhã, sim. Muitos mesmo. Agora não me recordo. O Salazar. Sócrates nasceu na Vila Real, um pouco mais abaixo, não é? Depois veio para a Covilhã. Mas muito político mesmo. Sim, as pessoas já nessa altura começaram também a vir mais para o litoral, ou mais para Lisboa, sobretudo. Sim, eu acho que o Distrito da Guarda tem uma tradição dos anos 60 de seminaristas. Eu também fui seminarista.
que depois, não seguindo a via eclesiástica, foram completar estudos, e quase todos se licenciaram ou andam com formação média ou superior. E, portanto, por exemplo, professores do primeiro ciclo, o magistério da Guarda e o magistério de Viseu eram provavelmente dos maiores alfobres de professores do primeiro ciclo, ou professores primários, como se dizia na altura, que a nível do país encontram-se professores formados na Guarda, aqui, inclusivamente em Torres Vedras e em muitas zonas do país, porque eu estive ligado a uma associação também que começou com professores do primeiro ciclo, e a grande maioria dos dirigentes da associação eram beirões, da zona da Guarda. Eram do Distrito da Guarda. Do lado de cima. Sim. O Pinto Gonçalves opta pela via do ensino quando? Veio para Lisboa também, para a zona de Sacavém, foi por aí, não? Primeiro, foi a família que veio. Vim para o Cacém. Portanto, há muita família minha na zona de Sacavém. Nós temos uma colónia muito interessante em Sacavém, porque se diz que nos anos, no pós-guerra, os luriganços trocaram o trapo pelo barro. Houve uma crise. O que é que isso quer dizer? Houve uma crise nos lanifícios e vieram para a fábrica da Loiça. Muitos operários da fábrica da Loiça eram de Loriga, operários que já eram operários lá em Loriga, nos textos, nos lanifícios, e vieram para aqui, para a fábrica da Loiça. Mas também para as fábricas de lanifícios aqui à volta da Cintura Industrial de Lisboa, nomeadamente ali em Sacavém o Manuel Diniz, na zona do Moscavide o Barros, e portanto havia um bairro que até, na altura, havia o bairro da Sacor, que hoje é da Petrogal, e havia o bairro Manuel Diniz em frente. Foi o primeiro sítio onde eu, tirando Benfica, Sporting e Porto, e pouco mais, alguns da primeira divisão, foi dos primeiros sítios onde havia um campo relevado nos distritais, que era o campo da Sacor, era. ali em São João da Talha. Não, é mesmo na Bobadela. Pronto, no bairro da Sacor, no bairro que agora é bairro da Petrogal. Sim. Eu lembro-me que eu vim para cá nos anos 70, eu vim em 77 para a Faculdade de Direito de Lisboa, isto porque eu já tinha a paixão da música, mas o meu pai, que era músico, dizia: a música não dá pão a ninguém, tens de ser médico ou advogado. E eu entrei na Faculdade de Direito de Lisboa em 1977. Mas a música estava cá. Eu, no ano seguinte, tinha um grupo musical na faculdade, com a Manuela Bravo. Sim? Sim, a Manuela Bravo fazia parte... Manuela Bravo do céu do Sol, Balão, Sol. A Manuela estava connosco, a Manuela já cantava em bares, mas estava no nosso grupo quando foi para o festival, e portanto abandonou o nosso grupo, fruto da carreira que seguiu ao festival, e o grupo entretanto acabou. Mas vim para a Faculdade de Direito de facto, fiz até ao 4º ano, mas no segundo ano de Direito, naquela altura, com 12 cadeiras do ensino superior, havia muita falta de professores, principalmente de português, e já se podia dar português. Na altura era mais fácil. Agora tem que se ter via profissionalizante. Sim, mas na altura não havia. Na altura não. Não havia na altura, desde que tivesse o liceu e mais qualquer coisa, já podia... Isto é, a democratização do ensino... Acontece que chegar ao 25 de Abril por aí. Faz com que as escolas tenham cada vez mais alunos e não havia professores formados em quantidade suficiente para assegurar este boom que a democracia trouxe às escolas públicas. Não é? Portanto, havia que assegurar que houvesse gente minimamente qualificada para isso. Eu concorri para um horário de português. Fui à escola... Isso já estava no Cacém nessa altura? Ou não? Não, já não... Portanto, eu vim para o Cacém para a casa de uma tia minha. Sim. Depois, no ano seguinte, fui para uma residência universitária, na Egas Meniz, na Casal Ribeiro, sim. Mais próximo da faculdade, portanto, tinha mais mobilidade. Entretanto, fui morar para a zona do Barreiro. Foi para a Margem Sul? Sim, para a Margem Sul. E lá, na escola da Baixa da Banheira, havia um horário de português e eu fui concorrer para esse horário. E quando cheguei lá, o meu amigo António Dias, que ainda hoje o diretor da escola Dom João I, que depois que era essa escola, que era a escola preparatória da Baixa da Banheira, disse-me: não há horários de português, já foi ocupado, tenho aqui um horário de música. Eu disse: música? Mas na altura já havia música? Havia educação musical no quinto ano, quinto e sexto ano. E eu disse: mas o que é preciso para dar música? Que eu tenho alguma formação musical. E ele disse: então espera aí,
nós temos sempre uma dificuldade enorme em arranjar professores de música. Tu consegues certificar essas coisas. Então, eu fui buscar o certificado ao seminário, porque nós no seminário tínhamos obrigatoriamente música durante todo o percurso do seminário, os padres. Aliás, quem estava a assegurar a educação musical nesses tempos eram os padres. Sim, sim. Portanto, o meu colega lá na escola era o padre de Alhos Vedos, o padre Carlos, o velho padre Carlos, o saudoso padre Carlos, muito meu amigo, que assegurava, e ele disse, só que eu tenho o padre Carlos, depois tenho aqui uma data de horas que não são asseguradas por ninguém. E eu fiquei com a habilitação suficiente a dar educação musical. Fiquei lá nessa escola 10 anos. Entretanto, fiz uma formação, fiz algumas formações na área da pedagogia musical, nomeadamente com um professor belga, o Jorge Vitac. Portanto, fui aumentando a minha formação musical, fiz canto na Academia de Amadores de Música, e, portanto, fui para a Casa Pia. Quer dizer, e foi nessa altura que o direito advogado ao juiz foi-se, não é? Não, o direito eu continuei lá durante algum tempo. Até aí terminou, aquilo era só mais um ano, não era? Não, agora... Eram 5 anos, não é? Sim. Mas com Bolonha, acho que um dia destes sou capaz de ir lá acabar aquilo. Agora com Bolonha, acho que me faltam umas 3 ou 4 cadeiras. Entretanto, fui para a Casa Pia e quando estive na Casa Pia começaram a surgir nas ESES os cursos de professores de educação musical, da variante de educação musical. E eu disse, bom, é desta vez. Fiz a minha transferência do 4º ano de Direito para o 1º ano do curso de educação musical do Instituto Piaget. E fui para o privado porque me permitia, tinha uns horários um bocadinho mais... Eu continuava a trabalhar e a estudar. E como, entretanto, fiquei na direção do Colégio de Santa Clara, pude fazer uma gestão do meu horário diferente e em 4 anos fiz a licenciatura em Educação Musical. Depois, pronto, e a partir daí entrei em 2000 no Ministério da Educação, voltei ao Ministério da Educação, mas aí já efetivo, e em 2002 e para Torres Vedras. Em que escola? Na altura, já agora a curiosidade... Não, entrei pelo primeiro ciclo, porque... Mas foi para que escola? Fui para a escola de Terceira, que era onde eu morava. Dessa altura já voltou ao primeiro ciclo. Seguir ao Cacém. Sim, fui para o primeiro ciclo. Portanto, eu morava em Terceira, depois, quando me juntei com a minha falecida esposa, sim. Fomos morar para Terceira. Ela morava em Terceira, portanto, e aí eu concorri para a escola de Terceira, já efetivo, já no primeiro ciclo, porque era mais fácil entrar para o primeiro ciclo do que para a educação musical. Porque assim, eu, embora tivesse muito tempo de serviço e até conseguisse, tinha que me vincular primeiro. E depois de vincular no primeiro ciclo, foi fácil passar para a educação musical, onde cheguei a ser, quando vim para aqui para o Maciel, era o 26º a nível nacional, portanto ficava na escola que eu queria, né? Porque depois isto era por graduação, e eu com o tempo de serviço... Ficava na escola que queria, e Maciel porquê? Nessa altura começa a conhecer Torres Vedras, não? Não, já estava em Torres Vedras. Já estava a morar ou... Já estava a morar em Torres Vedras. Então, mas, vim morar para Torres Vedras em 2002. Mas não estava a dar aulas cá? Não, estava em Terceira, mas entretanto, como estava, na altura eu era dirigente sindical, fundei com um grupo de amigos um sindicato independente, porque eu já tinha estado no sindicato da UGT, já tinha estado no Secretariado Nacional da UGT, portanto, paralelamente fui tendo outras... O direito mas, como eu estava a dizer, eu ao princípio bem disse, daquela região é só políticos, não é? Sim, andei na política. E sindicalistas também, mas é só políticos, não é? Não, andei na política e fui-me desiludindo. E foi por aí que acabo por conhecer Torres e querer vir para Torres? Não, Torres é uma opção mesmo. Torres é uma opção, a partir de uma certa altura. Quando estabilizei um pouco mais a minha vida... Terceira, o IC19, Lisboa, era um bocado... a idade também já era outra, eu estava quase com 40 anos e disse, não, vamos ver. E comecei a vir, passar fins de semana aqui na Zona Oeste, passear, e curiosamente almoçava quase sempre na Ponte Rol, na adega de Miguel. Mas a Ponte Rol não tem nada a ver com Maciel. Não, Joca, um abraço muito grande para ti e para a adega do Miguel. Ainda hoje não almocei. Era muito bem. O Joca é uma pessoa espetacular. Boa pessoa mesmo. E aquilo era... portanto, era onde havia uma vaga. Aqui na zona, onde havia uma vaga de educação musical, era precisamente no Maciel.
E eu disse, bom, para me aproximar do sítio onde eu moro agora é Machial. E no ano seguinte abri uma vaga na Vítor Milícias e estou lá desde 2006. Desde 2006 na Vítor Milícias e desde o ano passado como diretor do agrupamento, não é? É assim que se chama. Eu posso meter algumas calinadas pelo meio, vai-me desculpar, percebe, não é a minha área, mas diretor do agrupamento de escolas Padre Vítor Milícias. Isto foi tudo bem dito agora. Sim. Correto. E como é que foi depois de lecionar? Eu sei que os miúdos e os graúdos adoram o professor Pinto Gonçalves, mas como é que foi? Como toda a gente, há quem gosta, há quem não gosta. Normalmente faz parte sim. Da vida. Faz parte da vida. Há quem goste mais, há quem goste menos, mas convive-se bem com isso, não é? Mas como é que surge a ideia, a oportunidade? Eu não sei como é que essas coisas funcionam. De se tornar diretor com uma equipa, em conjunto com uma equipa, claro. É um acaso. Eu estava no Machial em 2006 e na altura, se nós tivéssemos mestrado, a carreira permitia-nos dar um salto na carreira, não é? E eu... E um salto na carreira quer dizer também ganhar mais, ser melhor remunerado. Podíamos mudar de escalão automaticamente se tivéssemos um mestrado. E eu, como vi um mestrado, portanto eu já tinha abandonado a política, eu cheguei a ser candidato a deputado por quem não interessa? Em 1986, pelo distrito de Setúbal. Fui autarca na Moita também. Depois virei para o sindicalismo, como disse, estive no SINDEP, que é um sindicato democrático de professores, depois estive na UGT como representante dos professores, na FESAP, participei na negociação do Estatuto da Carreira Docente em 90, com o Roberto Carneiro, e com o meu saudoso conterrâneo Joaquim Reis Leitão, que deu o nome à escola da minha terra, que era diretor-geral. Depois participei também na definição do Estatuto Remuneratório da Administração Pública na FESAP, que era a frente sindical da função pública da UGT, mas depois fui-me desiludindo com a política, com o sindicalismo, com os partidos, e com um grupo de amigos em 94 fundámos um sindicato, o primeiro sindicato independente. Eu também não me pergunto sequer porque é que se desiludiu com a política, porque eu acho que a política é importante, é importantíssima. E aliás, eu tenho um amigo meu que diz, com uma certa razão, que o principal problema da democracia é a democracia. Sim. Mas é verdade. Mas também a democracia, com todos os defeitos que tem, ainda é a melhor coisa que a gente conhece. Sim, há de haver melhor, eventualmente, não sei. Mas é o melhor que a gente conhece, não conhece nada melhor que isso. Eu conheci a dinâmica dos partidos por dentro. E cada vez me convence mais. Grupos de influência, será? Não só. Cada vez me convence mais de que os partidos primeiro olham para o seu umbigo. Os políticos primeiro para o seu umbigo, depois para o partido e depois eventualmente para o país sobra qualquer coisinha. Não são todos, há algumas exceções que apenas confirmam a regra, não é? Mas a regra é esta e, portanto, fui-me desiludindo com os partidos e neste momento sou o mais independente possível, porque nos partidos não se pode pensar pela própria cabeça. Tem-se diretivas. É muito difícil pensar-se, que me perdoem os políticos, mas é muito difícil pensar-se pela própria cabeça e dizer não num partido político. Isso é mesmo de ser colocado lá. Os que dizem não são logo, espera lá, este gajo é perigoso. E, portanto, eu quero continuar com a possibilidade e a capacidade de poder dizer não quando acho que é não. Ou seja, ganhou-se um bom professor, ganhou-se um bom diretor escolar. Não sei. Como é que isso aconteceu? Eu perguntei, mas ando aqui a fugir um pouco à coisa e não eu estava a dizer que em 2006 optei por fazer um mestrado em Administração Educacional. Curiosamente, não concluí o mestrado, embora tivesse a tese feita. Mas foi naquele tempo conturbado do José Sócrates e da Maria Luz Rodrigues e, portanto, eu na minha tese, tinha retratado uma escola, trabalhei num modelo de escola que no ano seguinte não existia, porque isto caiu tudo, não é? Sim. E eu, embora o meu orientador me tivesse dito, mas tu tens os projetos, nós tratávamos por tu, era o Hermano Carmo, uma excelente pessoa,
e dizia, Joaquim, tu tens os projetos. Tinha na altura produzido aquele espetáculo de homenagem ao Zeca Afonso, Traz Outro Amigo também, na Ponte Roll, e depois foi feito no 25 de Abril aqui no Outeiro da Cabeça. E ele dizia-me assim, Joaquim, esse projeto dá uma ótima tese, porque tu envolveste os alunos, envolveste pessoas da comunidade, e portanto fizeste um espetáculo, portanto, conseguiste, portanto é um ótimo projeto, um projeto extracurricular, sei lá, envolveste professores, colegas teus, envolveste alunos. Eu disse, não, eu queria... Que era o que os professores deveriam fazer. Pois, pronto, eu nunca deixei de fazer isso. Eu nunca deixei de me envolver com a comunidade e de fazer. Aliás, então, e o que é que isso tem a ver com... Tem a ver com o facto de que, para ser diretor, tem que ter formação. Sim. Portanto, essa é a primeira condição. E, portanto, eu tinha essa formação desde 2007. Não é? Eu, em 2007, concluí a parte curricular do mestrado e, portanto, tinha a especialização, fiquei com uma especialização em Administração Educacional. Na altura houve ali ainda no tempo do Fernando Ferreira, que infelizmente faleceu, houve um processo eleitoral para o Conselho Diretivo, o Conselho Executivo, que foi impugnado, e depois a DREL, na altura a Direção Regional, iria nomear uma comissão administrativa, e eu na altura já tinha a formação e disse, eventualmente, não sei, se vier alguém de fora, antes de ser alguém de fora, sejamos nós, não é? Apresentei uma candidatura nessa altura, mas entretanto depois ficou o próprio Fernando, e tudo pacífico, e candidatei-me na altura depois ao Conselho Geral, no âmbito do novo modelo de gestão, com o qual eu não concordo, continuo a não concordar com ele, embora seja diretor, porque acho que este modelo de gestão assente numa só pessoa é um modelo de gestão que se quem o exercer não tiver espírito democrático, pode tornar-se muito autocrático. E, portanto, concorri ao único órgão que eu entendia que era democrático dentro do modelo de gestão, que era o Conselho Geral. O Conselho Geral é votado por listas e depois segue-se o método de D'Hondt para se aferir a representatividade. E, portanto, durante os últimos 9 anos, eu fui presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Padre Vitor Melícias. Pronto, nos últimos tempos, por entender, eu e um grupo de pessoas, por entendermos que o agrupamento estava, enfim, não precisar, se calhar, eventualmente, num rumo diferente. Por não concordarmos com a forma como as coisas estavam a andar, e porque também é preciso alguém ser parte da solução e não ser parte do problema, e eu, enquanto Presidente do Conselho Geral, senti-me na obrigação de avançar, sendo parte da solução e deixando de ser do problema. Porque, no fundo, de certa forma, também, por uma questão institucional, fui um bocado conivente com a forma como as coisas foram evoluindo. E daí que tenha surgido a ideia de formar uma equipa, e por isso é que eu digo que se quem exerce o cargo de diretor tiver tendências autocráticas, tem as ferramentas todas para ser autocrático. Mas não é o caso, pelo menos eu estive na tomada de posse, onde deve ter sido um orgulho enorme terem o vosso patrono na vossa tomada de posse. Estamos a falar do Padre Vítor Melícias. Um abraço muito grande se nos vir. Uma pessoa muito digna e muito respeitada e de muito valor, mas isso não, quem sou eu para dizer isso? Toda a gente o reconhece, o agrupamento de escolas tem exatamente como patrono, e tiveram exatamente na tomada de posse. E eu também percebi que só mesmo um grupo, 4, 5 pessoas, 4 pessoas. Sim, mas há mais pessoas. Pessoas. Naquele grupo, um grupo muito unido e com tarefas distribuídas. Equipa muito boa. Não, fizemos questão. Nada de comportamentos autocráticos, segundo o que eu consegui perceber. Eu não tenho, por formação, eu acho que nesse aspecto, os padres fizeram um bom trabalho comigo.
quando eu era miúdo, transmitiram-me valores. Assim, eu posso ter algumas críticas a fazer ao seminário do ponto de vista humano, porque eu estudei num seminário diocesano e os seminários diocesanos eram muito rígidos em alguns aspectos, portanto, e até... Mas era a melhor educação que havia. Em alguns preconceitos. Agora, ao nível, do ponto de vista intelectual, eu devo muito, aliás, devo tudo ao seminário, porque me deu disciplina, deu-me método, deu-me capacidade de trabalho, deu-me visão crítica das coisas e, portanto, só tenho que agradecer. Portanto, eu não me arrependo minimamente, não fui padre, mas posso ser um bom leigo. Sim, sim. Portanto, e continuo. Aliás, continuo fiel aos penso eu depois, os termos exatos eu não sei, mas acabou na passada semana, penso eu, o próprio Papa, de se referir e de criar uma citação, penso eu, que faz todo o sentido, que diz ele que é melhor ser um ateu preocupado com as pessoas e com a sociedade do que uma pessoa que vai todos os dias à missa e que depois não faz nada daquilo que escuta ou que deveria fazer. Isto não é bem dito assim, mas é mais ou menos por aí. E é verdade, mais vale ser um bom elemento da comunidade, a fazer coisas para a comunidade, embora não seja padre. Neste momento há falta de padres também, não é? Eu entendo que o ser católico, o ser cristão, não é ir todos os dias à missa e bater no peito, é viver. Viver como cristão. E dar testemunho todos os dias naquilo que se faz, na forma como se vive, na forma como se olha para o outro, na forma como se ajuda o outro. E portanto, pois todos nós temos uma missão e temos defeitos como toda a gente, eu tenho defeitos como toda a gente, mas tento cada dia que passa ser melhor, fazer o bem e sem hipocrisia nenhuma. Eu sou assim. Por isso é que eu digo, estes princípios do humanismo que me vêm da minha formação do seminário, eu mantenho-os vivos e, portanto, tento colocá-los ao serviço da função que exerce neste momento. Portanto, e a função que exerce? Sentiu, já estava dentro da escola, já presidia o Conselho Geral, já percebia como é que a escola funcionava, mas ao assumir a direção do agrupamento, veio a encontrar o que estava à espera, o que não estava à espera. É fácil ser diretor de um agrupamento com a dimensão Quantas escolas são? São uma série delas, não é? Sim. Quais são? Já não vou-lhes perguntar todas, mas 18, agora se falha algum, isto é um problema. Temos 18 estabelecimentos, depois temos cerca de 1.700 alunos, temos 220 funcionários, entre professores e funcionários. Enfim, é uma realidade, é uma grande empresa. É uma grande empresa. Depois tem especificidades, depois temos os pais, todos os pais, não é fácil lidar com os filhos, mas muito mais difícil é lidar com os pais. Como é evidente, então os nossos filhos são sempre os melhores. O filho do Pinto Gonçalves também será, com certeza, não é? Para nós, o meu para mim também, os meus para mim também. É aquela coisa, aquele dilema dos pais e professores e educação. Agora, assim, nós tentamos, a nossa equipa, portanto... Mas era o que estava à espera. Assim, eu ainda não desiludi, digamos, não é? Também estamos ainda naquela fase que eu chamo de estado de graça, não é? Porque isto começou o ano. Eu digo que estamos no ano zero. Estamos a arrumar a casa, porque no fundo é assim, estamos a alterar a maneira de fazer as coisas, porque também senão não fazia sentido que não fosse assim, não é? Porque entendemos que havia alguma coisa a mudar e estamos a tentar mudar. Não de uma forma drástica, não mudamos porque sim, estamos a mudar aquilo que precisa de ser mudado. Porque senão vinha mesmo aquela parte política à baila. Cada vez que muda um governo, muda a educação. Muda os parâmetros. Mas isso acontece. É verdade. Política, ali não foi tanto assim. Eu costumo dizer que na educação, ao longo dos últimos 40 anos, temos seguido uma política canina. O que é que isso quer dizer? Porque, normalmente, os cãezinhos demarcam o seu território, fazendo a sua, perdoem-me a expressão, fazendo a sua mijadela. Não é? Eu acho que todos os ministros da educação quiseram deixar a sua mijadelazinha. Não é? Quiseram deixar a sua marca. E assim, noutros setores de atividade, não é tão perigoso isso, mas na educação, ao longo de muitos anos, as crianças foram cobaias destas
pequenas demarcações de território que foram feitas por determinados políticos. É evidente que há dois ministros que com os quais trabalhei de perto ao nível sindical, que eu quero deixar aqui o meu elogio grande, o Roberto Carneiro e o Marçal Grilo, que eram duas pessoas que vinham da educação. Mas, de qualquer das formas, muitos dos outros, ou quase todos os outros, também todos vinham, deixaram, mas todos, inclusive eles, também deixaram a sua marca, porque ninguém sai da educação sem deixar uma marca. O que acontece? O que baralha um pouco as crianças, os miúdos, baralham-nos a nós. Assim, os professores têm feito um trabalho hercúleo ao longo destes 40 anos, que neste momento não está a ser reconhecido pela sociedade. E aproveito, embora sendo diretor, não deixe de ser professor, aproveito para dizer que eu só tenho, e agora ironicamente, só tenho que agradecer ao António Costa ter descoberto o meu elixir da juventude. Então, porquê? Porque eu não tenho 60 anos. Vou fazer 60 anos. Sim, mas acho que voltei até 50. Porque ao retirar da minha vida 9 anos, 4 meses e 2 dias, está-me a fazer recuar no tempo. Portanto, eu não vivi portanto, eu tenho 50 anos. Portanto, devo-me dar por satisfeito, estar muito feliz, porque, pronto, não tem 60 anos, tem 50. Não é? Portanto, muito obrigado, António Costa. Bem, mas esses tais 9 anos, não sei quantos meses e 2 dias, não é fácil. Acabam por recuperar, mas é assim. Não pode ser de um momento para o outro. Sim, mas isso é o que nós queremos. Senão não há dinheiro. Não existe, isso é o que nós queremos. Está melhor, mas isto não somos todos ricos, não é? Ninguém exigiu, como se dizia após o 25 de Abril, já. Ninguém disse, queremos 9 anos, 4 meses, já. Não, ninguém. Aliás, todos, embora eu não concorde com alguns dos sindicatos e com algumas posturas sindicais, todos nós percebemos que não é possível. E, portanto, todos nós percebemos que, aliás, o que é que está a acontecer agora? Eu mudei de escalão em janeiro de 2018, mas só vou efetivamente mudar de escalão em janeiro de 2020. Portanto, eu mudei de escalão, só 2 anos depois é que eu vou ficar a ganhar pelo escalão. Portanto, eles fizeram esta coisa da recuperação. Os professores ganham muito bem, como as pessoas dizem. Eu pergunto, qual é o ordenado médio de um professor? No máximo, o ordenado médio, a meio da carreira para um professor com 40 anos. As pessoas normalmente vão buscar o ilíquido, e o ilíquido um professor com 40 anos, não quer saber quanto é que o Pinto Gonçalves ganha. Um professor com 40 anos deve receber, nesta altura, à volta dos 1.200, 1.300 euros. Que não é demasiado para a função, para as horas de trabalho que tem e, sobretudo, para as horas de trabalho que hoje a escola tem. E para as horas que não se vêem, porque um professor hoje é avaliado, não sei se o Pinto Gonçalves concorda ou não concorda. Nós somos avaliados todos os dias. A sociedade todos concorda. Os dias somos avaliados. Os professores devem ser avaliados. Claro que somos avaliados. Mas os bons professores dão as horas de trabalho normais na escola, mas têm quase outras tantas em casa para preparar os dias seguintes e para preparar o trabalho e aquilo que vão ensinar aos alunos, não é assim? Eu, enquanto dirigente sindical, defendia uma proposta radical que eu acho que era o grande grito de Ipiranga dos professores, que era, quando se diz que nós só trabalhamos não sei quantas horas... Quando chegam ao fim da carreira, sim. Não. Mas em termos de trabalho útil, porque vai reduzindo horas. Quando as pessoas dizem, as pessoas trabalham pouco e não sei o quê, eu disse uma vez numa reunião da plataforma, e sinceramente, eu não gosto de Mário Nogueira, portanto ele sabe disso, eu já lhe disse, e eu disse isto numa reunião da plataforma onde ele estava a liderar, eu disse, atenção, a grande reivindicação que as pessoas devem fazer é marquem-nos as 35 horas no nosso horário. Portanto, nós vamos fazer horário de funcionário público. Sim. Nós entramos às 8h30 na escola e saímos 7 horas depois. E o trabalho fica na escola. Não há trabalho em casa, não há o escritório de casa, não há o computador de casa e, portanto, nós fazemos como os outros funcionários. Saímos do serviço e no dia seguinte retomamos o serviço. Como é que estão preparados para o dia seguinte para dar aulas? Pois.
É na escola que fazemos as nossas horas de componente de estabelecimento. Mas não é, pois não. E as nossas horas de componente individual, só que as escolas não têm estruturas, rebentavam pelas costuras. Se nós fizéssemos isso e cumpríssemos as 35 horas na escola, as escolas rebentavam pelas costuras. Quando há reuniões, nas alturas em que há reuniões, e que se juntam na sede do agrupamento, os professores do primeiro ciclo, os professores do segundo e terceiro ciclo, então, não cabem os alunos. Não se pode, não, os alunos já não estão lá, Foi. porque nós temos a quarta-feira, por exemplo, para reuniões. Não há capacidade logística para termos as pessoas todas a trabalhar na escola. E, portanto, quando as pessoas às vezes falam, porque isto é assim, toda a gente fala de educação como fala de futebol, porque cada português é um potencial selecionador. E, portanto, cada português... também é assim, o senhor é simpático, não tenho nada contra, e ele até luta pelas professores, mas quando a figura que aparece à frente da vossa luta é um homem que eu penso que nunca deu aulas, ou se deu foi muito pouco tempo. Vou falar de Mário Nogueira, falou um pouquinho. Depois as pessoas confundem isto um pouco, mas aquele senhor não dá aulas porque é que defende os professores. Não é só Mário Nogueira. Aquele senhor é profissional, no caso, sindical. Mas luta imenso pelos professores e faz tudo pelos professores, que depois falta se calhar aquela sensibilidade do trabalhar no dia-a-dia, não sei, digo posso estar enganado. Eu, enquanto dirigente sindical, estive apenas 3 anos, pediram-me na altura, como eu tinha formação em Direito, para estar nos serviços jurídicos do sindicato, e estive em Lisboa com essas funções de assessoria jurídica do sindicato, e depois, quando vim para aqui, para Torres Vedras, estive a fazer dinamização sindical nas escolas, portanto conheço as escolas todas do Conselho de Torres Vedras, de Lourinhã, Cadaval, que eram os conselhos que eu tinha, onde visitava as escolas, e nessa altura nós até funcionávamos quase como psicólogos. Ainda havia escolas abandonadas, professores de primeiro ciclo sozinhos. Quando viam aparecer alguém de fora, nós íamos funcionar quase como psicólogos, porque eu aí concordei com a medida de encerrar essas escolas pequenas e juntar os professores, porque é muito injusto as pessoas ficarem isoladas e não poderem trocar ideias, porque eu acho que na educação, cada vez mais, o trabalho tem que ser um trabalho cooperativo, tem que ser um trabalho de equipa, um trabalho em que nós vamos... Porque hoje em dia, é assim, a sociedade hoje é completamente diferente. A sociedade, os miúdos hoje aprendem de forma diferente e temos que nos capacitar disso. E por isso é que também é muito mais complicada a nossa tarefa, porque nós não fomos formados para fazer isto. Nós temos que depois ir pagar muitas vezes a nossa formação para nos reciclarmos, para acompanharmos a evolução. Porque se há profissão onde a evolução nos deixou para trás muito rapidamente, é aqui. Porque nós temos um sistema educativo do século XIX e temos alunos do século XXI. Alguns já quase do século XXII, que parece que os miúdos hoje em dia... Aquilo nascem com o computador na mão, nascem com as tecnologias todas a funcionar. Os miúdos, não sei, mas nascem completamente à frente desta era. É a geração digital, não é? Portanto, eles hoje são a geração polegar, não é? Aquilo está tudo ali ao alcance de um polegar. Mas neste momento nós estamos eu até concordo com a chamada flexibilidade curricular, aliás, concordo já há muitos anos. Eu na Casa Pia, quando estive na Casa Pia, nós tínhamos um sistema, curiosamente, podíamos ter esse sistema, e o ensino privado consegue também, muitas vezes, ser mais rápido a inovar do que o ensino público, porque a máquina é muito pesada, a máquina do ensino público é muito pesada. Eu lembro e admirei essa pessoa, o secretário de Estado, Abílio Morgado, com quem negociei nos tempos do início do Supliu, foi das pessoas que esteve no poder no Ministério da Educação, que percebeu muito rapidamente qual era o grande problema da educação. É que o Ministério da Educação é ingovernável. Porque na altura havia as direções regionais. Sim. Hoje há as delegações regionais. E ele disse, eu não tenho um ministério, tenho 5 ministérios. Ou seja, cada direção regional tinha um recanto. É um ministério. E eu pude testemunhar isso quando estive no Serviço Jurídico do Sindicato. Eu tive uma vez um problema com um sócio, com um professor, no Porto.
da Direção Regional do Norte. Sim. Que era uma questão que tinha a ver com a aplicação do Estatuto de Trabalhador Estudante, que é um estatuto que se aplica a todos os trabalhadores estudantes, incluindo os professores, e conjugado com um outro princípio do Estatuto da Carreira Docente, que é o artigo 79, que é à medida que nós vamos tendo mais idade, sim, vamos perdendo capacidade de intervenção e, portanto, temos algumas reduções. Em termos de horários. Sim. Redução na componente letiva, mas não é redução do horário de trabalho. Sim. Tem outras tarefas. O tempo de dar aulas dão menos tempo de aulas. E, portanto, havia ali um conflito e eu, curiosamente, tinha, ao mesmo tempo, 2 casos desses. Um na Direção Regional do Algarve e outro na Direção Regional do Norte. Tratados de forma diferente. Completamente diferente. E eu depois até falei com a diretora-geral, tínhamos algum acesso, eu tinha uma relação até pessoal, eu gostava muito da doutora Joana Orvalho, já tinha estado a trabalhar com ela nos tempos da FESAP, que ela estava na modernização administrativa, no antigo Ministério do Cavaco, da modernização administrativa com a Isabel Corte Real, onde se negociou o Estatuto de Remuneratório da Função Pública, na altura, com os corpos especiais, etc., essas coisas todas, já foi há muito tempo, mas eu conversei com a doutora Joana Orvalho, e ela disse: doutor, você está coberto de razão, de facto, é assim, o estatuto não anula o outro, porque se isso era perder um direito. Se o direito está consignado na lei... E se fosse um trabalhador têxtil, um trabalhador de camarário, tinha direito, porque a pessoa não tem. Pronto. Portanto, no Algarve, mas também há quem queira aproveitar os direitos todos. Sim, mas no Algarve, a Direção Regional do Algarve... Pacífico. Portanto, estava dentro daquilo que era a interpretação que eu dava, que a Direção-Geral dava, e, portanto, o próprio Diretor-Regional. O do Porto, há um diretor de serviços que me diz assim, tem esta distinta afirmação: eu quero lá saber do que diz essa Joana Orvalho, quem me moe a cabeça todos os dias, com aquela pronúncia típica, quem me moe a cabeça todos os dias é aqui o meu diretor regional, e portanto é ele que eu tenho que obedecer. Portanto, a cadeia hierárquica para ele parava por ali, quebrava-se ali. E portanto, é muito difícil alguém querer, ao nível central do Ministério da Educação, querer governar este Ministério, quando depois uma circularzinha daqui vem dizer o contrário, outra circularzinha dali. E depois, e as escolas são muito mais governadas por circulares do que propriamente por decretos-leis. Porque, e na hierarquia das leis, de acordo com aquilo que eu aprendi na introdução ao estudo de Direito, uma circular está mesmo na cauda da hierarquia. Na cauda da hierarquia, não é? No topo estão as leis e os decretos-leis a seguir. Portanto, a educação é uma coisa muito complexa. Agora, é assim... Mas o professor Pinto Gonçalves adora a educação. Nota-se, claro, sente-se, respira a educação. Eu ando nisto há 40 anos, não é por acaso. Mas anda com prazer. Sim, com paixão. Porque eu sei que há colegas seus, agora cada vez há menos e há muito poucos já, mas há colegas seus que fazem algum frete, por vezes, posso dizer assim. O professor Pinto Gonçalves não, aquilo é uma alegria enorme sempre que pode ir para a escola, não é? Sim, mas repare, a questão também tem muito a ver com a capacidade das pessoas vai diminuindo com a idade. E este desrespeito, nem todas as pessoas conseguem ter capacidade de encaixar. Agora não tem esse problema, então passaram a ter 9 anos e não sei o que, 2 dias a menos. A menos, pois. Agora isso rejuvenescemos. Eu acho que a ideia é essa, é rejuvenescer o corpo docente por via administrativa. Pelo menos psicologicamente. Não, rejuvenescemos por decreto. Portanto, eles agora têm menos 9 anos todos e, portanto, não precisamos de renovar o corpo docente tão cedo. Eu acho que a ideia é capaz de ser essa. Bem, mas eu estava realmente a desanuviar porque eu queria passar para o outro lado. Com tudo este tempo, como é que o Pinto Gonçalves tem tempo para se meter naquele, sei lá, hobby? Será que se pode chamar hobby? Aquilo já é quase profissional. Aos bombos, às tarolas, aos timbalões. Agora disse o nome deles todos bandidos. E então aos rufos, rufinhos e ao ribombar. Acertei com o nome dos... E são estes, não é? Sim. Que estão um pouco por tudo quanto é lado aqui no Conselho, pelo menos de Torres Vedras, e eu penso na Lourinhã também, ou não?
É só em Torres? Não, Lourinhã fizemos uma tentativa, mas agora já é na Encarnação. Mafra, não é? Mafra. Encarnação, o Luís Pastaneira, que também já esteve a trabalhar connosco, tem lá um grupinho na Encarnação, também já tinha um grupo em Montemor, e, portanto, como ele é de Montemor, mas mora aqui em Santa Cruz, e portanto o Luís tem feito um trabalho também ali na Encarnação. É assim, aquilo que eu há pouco estava a dizer da capacidade de trabalho que me foi dada no seminário, reflete-se depois nisto, não é? Portanto, a gestão, eu costumo dizer que só não temos tempo para aquilo que não queremos. Uma questão da organização. Obviamente, é evidente que quando eu me candidato à direção do agrupamento, eu negocio logo com a equipa as delegações de competências e fizemos questão de publicar em Diário da República as delegações de competências, porque o meu avô dizia uma coisa que eu nunca mais me esqueci e que tem sido, o meu avô era uma pessoa, o avô Joaquim faz tudo, curiosamente. Sim. O alcunha da família é faz tudo, e as minhas irmãs dizem que eu sou mesmo faz tudo. Eu há tempo juntei 60 e tal faz-tudos num almoço lá em Loriga. Bem, isso deve ter sido uma confusão completa, porque aí cada um queria fazer tudo também, ou não? Não, faz tudo, é um alcunha de família, que tem a ver com o salvo erro, o trisavô do meu avô Joaquim. Tinha jeito para as coisas. Não era isso. Trabalhavam à jorna. Trabalhavam à jorna lá no campo, e um dia lá o patrão chegou de manhã para distribuir o serviço aos vários trabalhadores que tinha lá a trabalhar à jorna e disse: olha, eu preciso que vocês façam isto. E esse meu antepassado, portanto, trisavô do meu avô, não sei agora qual é, dizia assim: estás a descansar, nós fazemos tudo. Os outros, como não tinham muita vontade de fazer, lá está, ele faz tudo. Lá está, este faz tudo. Lá está, ele faz tudo. E aquilo ficou, passou de geração em geração. E o meu avô Joaquim era conhecido em Loriga pelo Joaquim faz tudo, e de certa forma também era o substituto do padre, fazia, há quem diga que faz tudo? Havia quem dissesse que ele fazia homilias melhores que o padre quando fazia, era uma espécie de diácono naquela altura, não havia os diáconos com a frequência que hoje há, mas ele já agora deixar um cumprimento muito especial aqui assim para dois convidados que já tive o prazer de ter aqui comigo, dois diáconos também, professor Cruz, diácono Cruz, diácono Horácio, um abraço muito grande para vós e pela minha parte um reconhecimento pelo trabalho que fazem. Não falo de religião, mas sobretudo todo o outro trabalho que fazem à volta da religião também, e pessoas de quem eu gosto muito e que eu conheço também muito valor. Mas os diáconos é um pouco isso, é uma forma mais recente de reconhecer esse tipo de pessoas, como o seu antepassado, que tinha esse papel junto da comunidade. O meu avô, aliás, para além do seminário, uma das referências da minha vida é o meu avô Joaquim, que vivia connosco, vivia na nossa casa, e eu tive o privilégio de conviver com ele até aos meus 11 anos, ele morreu quando eu tinha 11 anos, mas a minha infância passada, e ele era uma pessoa que lia muito, habituou-me a ler. E sabia ler já não? Sabia ler, era das pessoas, era letrada, era uma pessoa muito letrada, esteve na Primeira Guerra Mundial, quase morreu lá, sobreviveu por causa de um capacete. Eu tenho um blog onde conto a história dele, um blog de família, que é o Clã dos Faz Tudos, onde tenho um bocado da biografia dele, que já escrevi uma parte. E, portanto, ele tinha um princípio, ele dizia: ninguém é suficiente, muito menos autossuficiente. E dizia-me outra coisa: quanto mais dou, mais tenho. E a prova provada disso é que ele, no tempo da Segunda Guerra Mundial, portanto, ele esteve na Primeira Guerra Mundial em França, e no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando havia uma tal comissão de racionamento que apanhava todo o trigo e todo o milho que havia e toda a farinha para... Portanto, essa comissão de racionamento é que fazia a distribuição dos cereais. O meu avô, como a cunhada era moleira, conseguiu... num cantinho de um quintal tinha lá uns pés de milho que aproveitou e encheu uma barrica que tinha numa cave, encheu-a de milho e depois tapou-a com lenha,
Portanto, porque a fiscalização era muito rígida, porque de facto o esforço de guerra, as pessoas não sabem o esforço de guerra. O Salazar disse nos livros da guerra, mas da fome não vos livro, porque tínhamos que produzir para nós e para mandar para os dois lados, porque ele jogava nos dois carrinhos. Não é? E portanto, o meu avô conseguiu esconder aquele milho e durante a noite, com a cunhada, ia moer milho suficiente para todas as semanas. Ao sábado, cozer uma maceira de broa e os pobres de Loriga faziam fila à porta do portão do quintal e a minha avó ia distribuir broa. Não era, isso não dava nas vistas? Não, porque o quintal era um quintal interior e, portanto, aquilo... A Comissão do Racionamento fazia visitas periódicas, não estava lá todos os dias, não é? E, portanto, depois aquilo também era tudo um bocado clandestino. Mas ele dizia, eu alimentava aquela gente e nunca me faltou nada. Ele não era rico, mas nunca me faltou nada. Portanto, eu costumo dizer, quanto mais dou, mais tenho, e é verdade. Então, isso é essa capacidade que herdou e que o faz dar aulas, gerir um agrupamento escolar. Não giro sozinho. Sim, mas gerir tão bem. Fazemos uma gestão partilhada. Não é? E ainda ter em quantos locais? Estamos em 5 freguesias. Quais é que são os que estão nas freguesias? Os Rufos ou os Rufinhos? Os Rufinhos. Os tais em parceria pais e filhos. Sim. Portanto, nasce essa ideia? A ideia nasce por causa O Ribombar é o grupo do agrupamento, portanto, que nasceu em 2006, quando eu... Aliás, eu apresentei a ideia no Machial. Ainda estava no Machial, quando apresentei a ideia, porque já tinha também tido um grupo numa outra instituição onde eu trabalhei, porque eu costumo dizer, eu trabalhei nas 2 instituições de assistência maiores do país, e cada uma com uma filosofia completamente diferente. Portanto, eu trabalhei na Casa Pia e na Santa Casa da Misericórdia. A Casa Pia é uma instituição de solidariedade que promove as pessoas através do trabalho, através do estudo e do trabalho. A Santa Casa da Misericórdia tem um caráter mais assistencial, mais, digamos, de dar o peixe. Enquanto que a Casa Pia dá a cana, a Misericórdia dá o peixe. Hoje há setores da Misericórdia que começam já a perceber que também têm que virar para a história da cana. Porque uma estatística feita aqui há uns anos na Misericórdia revelou que havia famílias que dependiam da assistência da Santa Casa há 3 gerações. Portanto, é hereditário. Começa a ser uma profissão. O assistencialismo é hereditário. E, portanto, a Casa Pia não. A Casa Pia tem nomes importantes da nossa cultura, que foram casapianos, e há uma cultura do ganso, portanto, e de certa forma, eu, por sítios onde fui passando, fui bebendo, porque nós damos, mas também tiramos alguma coisa dos sítios onde passamos. E, portanto, o meu avô dizia que nós tínhamos 2 formas de ser cultos, ou ler ou ver terras. E o ler, estavam de ver onde é que é. O ver terras era contactar com outras pessoas, conhecer novas realidades, ter novas experiências. Portanto, este ler ou ver terras aplica-se nesta base. Pouco tudo isso. Portanto, ao longo da minha vida, eu morei em vários sítios, trabalhei em várias instituições, tive o privilégio de ter experiências interessantíssimas nos sítios por onde andei, e isso de certa forma foi-me enriquecendo. E é todo esse know-how que eu hoje ponho ao serviço da escola onde estou. Quer da escola, quer dos miúdos e dos pais. Sim. Quais são as freguesias onde tem nós começamos na Ventosa. Sim. E em Campelos. Sim. Depois, no ano seguinte... Então, afinal, não foi no Machial, com os Rufinhos. Não, os Rufinhos é um projeto recente. Sim, que tem 4 anos. O Ribombar, eu apresentei no Machial, mas na altura estávamos no talano conturbado da Maria Lourdes Rodrigues, sim. E então disseram, não, as horas são para fazer aulas de substituição. E pronto, eu ia dar aulas de substituição, foi aquele mito das aulas de substituição, quando faltava um professor, havia outro que ia tomar conta dos meninos. E portanto, não houve hipótese. Não. Quando cheguei à Vítor Milícias, o Fernando, e a honra que seja feita, aliás, naquele livro que nós lançámos, está lá uma homenagem que eu presto ao Fernando, porque eu costumo dizer que se eu fui o pai, ele é a mãe, ou vice-versa, né? Porque
dependeu dele também o facto de acreditar e de me dar os meios para. E foi, o início foi então... 2006, com o Ribambar. Com os Ribambar, aqui na Padre Escola, agrupamento de escolas, na escola mesmo, Padre Vítor Melissas, na altura. Na EB23. E então... Aquilo tinha a ver com esta perspectiva. O Carnaval de Torres normalmente tem bombos, mas são bombos que vêm de fora. Portanto, se nós criássemos uma tradição de bombo em Torres Vedras, facilmente alimentaríamos o Carnaval com percussão, com os bombos, como aliás está a acontecer hoje. O Ribambar hoje faz parte dos cavalinhos do Carnaval, faz parte já, no fundo, fazemos a inauguração do monumento, fazemos as embaixadas a Lisboa, fazemos o curso escolar, fazemos... Ou seja, estão mesmo em todo o lado. Fazemos parte do Carnaval neste momento e, portanto, e temos a associação que, entretanto, criámos, a Animesp, foi uma das poucas associações do Carnaval que apresentou um projeto para o polo dali do Matadouro. E, portanto, em 2020, eventualmente, teremos lá uma sala de ensaios, uma oficina para reparação, teremos ali um espaço que está contemplado de acordo com o projeto que apresentámos, para, portanto, podermos depois alargar também, eventualmente, as coisas e até nunca se sabe se não podemos criar aqui tal como foi criado o cluster da indústria da empresa como a Gulliver, a Creative Factory, o Gate 7, que foi criada a partir do Carnaval, porque não, depois eventualmente até criar. Nós começámos a fazer gigantones na escola através de um projeto que é o Agigantar, e há tempos pediram de um grupo de bombos de Nisa, contactou-me para ver se nós não podíamos fazer um gigantone daqueles para eles, porque nós corremos o país todo com os nossos bombos e com os nossos gigantones. Portanto, quer dizer, isto começa, nós de certa forma somos embaixadores também do Carnaval de Torres nos outros lados. Nós, o ano passado, com o Ribambar, com os Rufos e Roncos, com os Rufinhos, corremos o país todo, desde Beja até Braga, Mirandela, passando sempre com a bandeira de Torres Vedras da região. Sempre. Entretanto, os Rufinhos depois crescem, para além da Ventosa e Torres, crescem para São Pedro da Cadeira, para os Casalinhos e para Torres, para a cidade. E para a cidade. Que tipo de miúdos é que estão nesses grupos? Aquilo, é só os miúdos que andam naquela escola? Podem ir outros? Como é que alguém que gosta de andar ali no... Há pais que andam lá porque os filhos gostam. Claro. E os pais vão atrás. Há filhos que andam lá porque os pais gostam. E levam os filhos atrás. E depois há gente que gosta disto, há gente que gosta desta vivência. Depois é divertido. Todo o envolvimento, é divertido. Todo o envolvimento que há. Isto é uma família. Por exemplo, nós agora fizemos um jantar de Natal dos Rufinhos na semana passada, no sábado. Porque os Rufinhos, como têm pais e filhos, ganharam outra dinâmica, não é? E, portanto, as famílias depois alargam-se. E, portanto, pessoas que provavelmente nunca se conheceriam, nem conviveriam, gente de Campelos, com gente da Ventosa, que vive longe, que se juntam nesta atividade e que hoje são amigos. Por exemplo, nós vamos agora, dia 19 e 20, vamos participar em Loriga, precisamente, numa atividade que é o Peditório do Cambeiro, que é uma tradição que está inclusivamente a ser promovida pelas aldeias de montanha, pela ADIRAM. A Associação das Aldeias de Montanha tem um conjunto de tradições emblemáticas das terras, das aldeias, que depois promove e que leva gente lá a vê-las. A tradição do Cambeiro é uma tradição da festa do São Sebastião. São Sebastião é uma festa que ocorre em julho, mas a festa litúrgica do São Sebastião é em janeiro. E por ocasião da festa litúrgica, os mordomos saem com o cambeiro. O cambeiro é um mastro, com grampos, levam um trigamilho lá em cima, que é um pão de mistura, redondo, portanto tem uma base lá em cima onde leva o trigamilho, e depois nos outros grampos vão pensando chouriços, presuntos, salpicões. Isso já para a festa ou só para arranjar dinheiro para a festa? Depois fazem o leilão durante a tarde. E, portanto, é uma volta à rua com o cambeiro vai ficando cada vez mais pesado, tem que ser alguém com
com musculatura para o carregar, e, paralelamente, os mordomos vão gareando galinhas, cabras, cabritos, o que vier. À tarde faço o leilão. E, portanto, nós vamos participar na arruada do cambeiro. Portanto, eu propus aos meus 2 sobrinhos, que são mordomos este ano, se para vocês não querem inovar um bocadinho e fazer alguma animação, isto porque, durante o jantar, alguém se lembrou, e as calhorras de Loriga? O que é que são as calhorras de Loriga? Também arranja-me nomes para as coisas, rufos e refinhos faz sentido. Ribombar, mas calhorras... Sim, calhorras. Vocês aqui têm o pastel de feijão. Sim. Nós temos o pastel... isso pelo menos come-se. Sim, nós temos o pastel de calhorra. O que é calhorra? A calhorra é uma feijoca, é um feijão grande. Sim, só que lá tem o nome de calhorra, portanto, quando fizemos aqui... É o tal loriguês. O loriguês. Se eu disser uma frase em loriguês, é preciso legendas. Costumo dizer, pirralha, quem está debaixo do planquinho está a beirolar, está muito mais agarimado. O que é que isso quer dizer? Miúdo, pirralha é o miúdo. Sim. Aceita-te, acoita-te, abriga-te. Debaixo do planquinho, o planquinho é uma varanda, não é? Porque está a beirolar, está a começar a chover. E está muito mais agarimado, está muito mais abrigado. Sim, senhora. Bem... Mas há muitas palavras. E agora vão para o Loriga, para a sua terra, onde vai ser uma festa, dentro da festa. Normalmente e depois é uma festa. Quem ganha o leilão é que no ano a seguir vai ter que arranjar lá com o pau. Não. Depois são nomeados. É por nomeação. Aquilo é para angariar. Cá por aqui alguns próximos. Isso é em Ponte Rosa. Não é? Quem ganha o leilão compra a coisa, lá compra os choricinhos e as coisas. Por acaso este ano foi muito interessante, porque pela primeira vez um grupo de mulheres leiloou o cargo. Sim. Acho que eram 30 e tal mulheres que leiloaram aquilo, e aquilo foi duro. Chegou até aos 800 e tal euros, ou que foi assim uma coisa... Que é para contribuir para a uma coisa que tinha ficado no ano passado em 200 euros, chegou aos 800. Elas são terríveis. Por falar em terríveis, já estão a preparar o Carnaval ou ainda não? Já. Estamos aí, Carnaval, já. Faltam... Já. Aí o Rogério, boa noite, um abraço para ti também. Já devem faltar não sei quantos dias, mas nunca mais meteste isto no Facebook. O Rogério é que no Facebook faltam, não sei, deve faltar para os 60 dias, 59, 58, mas para o Carnaval está aí, não está? Sim, mas nós este ano temos, inclusivamente, o privilégio de ter o nosso agrupamento Sua Alteza Real. Aí é vosso? Andou comigo a cantar as janeiras. E, portanto, a seguir às janeiras vem o Carnaval, não é? A seguir às janeiras vem as fevereiras e as marças, que é o Carnaval. O Fernando Martins é professor de Educação Especial, é o responsável pela... Nós somos o grupamento de referência da Baixa Visão. Sim. E ele é o especialista dessa área, inclusive tem um gabinete da Baixa Visão aqui, que ele orienta aqui na Câmara também. E, portanto, andou, como também é músico, e precisava de um músico conduzisse. Sim. Ele andou com a viola a acompanhar-nos nas janeiras, foi muito interessante. Durante 3 dias percorremos todas as escolas do agrupamento, algumas instituições, as juntas de freguesia, e terminámos na segunda-feira. Pois, eu vi-vos, salvo seja, eu vi-vos em Campelos ainda agora, ou este fim de semana, ou o fim de semana passado. Foi na segunda-feira. Com a presidência de Natalina, presidente Natalina, Humberto, um abraço. Ela esteve lá connosco, esteve lá na segunda-feira. Nos Campelos, não é? Sim. Nos Campelos. Porque, assim, nós, quando as janeiras começaram, também começaram em 2006, sim. Para além do Ribombar, começámos esta tradição das janeiras, que, pronto, não é uma tradição daqui, é uma tradição do mais norte, beira. É uma tradição que eu trago precisamente lá da minha terra, e começamos a cantar nas escolas do agrupamento e nas juntas de freguesia e na Câmara. Portanto, era Ponte Rolo, Fonte Grada, Paúl, Ribeira de Pedrulhos, Boa Vista, e pronto, um dia chegava. Sim. Quando agrupámos com o agrupamento de escolas do Atlântico, passámos a ter toda a freguesia de Ados Cunhados e Maceira, e portanto já passaram a ser 2 dias. Portanto, o segundo dia é Povoato da Firme, Maceira, Ados Cunhados, Sobreiro Curvo, Palhagueiras. Agora vamos à Freismag também, porque a Freismag, vamos à Freismag, vamos à Junta de Freguesia, e terminámos o dia no Convento do Varatojo, onde nos deram um almoço. Fomos ao nosso patrono. Correu bem. E oferecemos um almoço. Correu bem, não é? E a Freismag porquê? Porque a Freismag faz parte, a administração da Freismag representa o setor empresarial no nosso Conselho Geral.
E escolhemos a Freismag, até por proposta da Câmara, porque a Freismag é o segundo maior empregador do Conselho. Sim. E uma grande maioria dos encarregados de educação dos nossos alunos trabalham lá. Sim. Portanto, faz todo sentido. E receberam-nos muito bem. O engenheiro João Cachatra, já desde há 3 anos, nos recebe lá. E os trabalhadores, foi na hora do almoço dos trabalhadores, apanharam-nos. Janeiras para toda a gente. Cantaram connosco, este ano nós levávamos uma janeira. Afinados ou desafinados? Sim. Eu, aliás, disse que estão contratados. Porque este ano levávamos um original, fizemos uma música original com quadras tradicionais das janeiras. Mas criámos ali um refrão para deixar uma mensagem no agrupamento. E é uma mensagem que eu acho que pode ficar para toda a gente. Feliz de quem nos quiser ouvir, é bom começar o ano a sorrir. E, portanto, nós começámos o ano a cantar, a sorrir, e esperemos que vamos continuar a sorrir durante o ano todo. Podemos contar, então, convosco, agora 5 de março, 6 de março, 4, mas isto vai começar muito dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro já há Carnaval. Já. A inauguração do monumento. Aqui em Torres, Carnaval é quando o homem quiser. Dia 9 de fevereiro temos a inauguração do monumento e temos o encontro das agentes do Carnaval. Então quer dizer, a partir de 9 de fevereiro vamos ter... É o Ribombar ou os Rufinhos? Ou tudo em conjunto? É tudo junto. Ribombar e Rufinhos, sim. Então, podemos contar convosco já? Sim. Está tudo treinado? Já está tudo treinado. Aliás, eu vim dos Rufinhos para aqui e ficou lá uma monitora, que é uma aluna das mais velhas, a Mariana, que eu quero deixar aqui um aplauso muito grande pelo empenhamento que ela tem tido. A Mariana é o meu braço direito neste momento. E está a correr bem. Ela é quem sai ao Ribombar agora. E está mesmo a correr bem. Está a ver. Portanto, eu não deixei o Ribombar, continuo com o Ribombar, mas arranjei alguém dentro do Ribombar que já assegura isso. Portanto, quando as coisas são distribuídas, consegue-se chegar lá. Vamos então chegar ao Carnaval, começar já agora no dia 9 de fevereiro. No dia 9 de fevereiro, com a inauguração do monumento. E desde o dia 9 de fevereiro ainda faltam para os 28 dias. No dia 23. Vai ser onde? Vamos na Embaixada a Lisboa. Sim, de comboio, não é? Comboio. Vai ter que ser. Embora nós vamos no autocarro. Por causa daqueles monstros enormes. Dos bombos e dos gigantones. Sim. Fora, não é? E depois teremos o dia 1 o curso escolar, não é? Então, mas entretanto ainda fazem uns assaltos de Carnaval. Mas é curioso que todos os anos o Ribombar recebe propostas de outros carnavais para ir lá neste dia. Por exemplo, Arroios, Benfica, todos os anos me mandam mails a dizer venham cá, não podem vir cá fazer o nosso curso das crianças e tal. Bem, mas o Ribombar é um grupo de torres para o Carnaval de Torres e ficamos por aí, não é? Eu respondo sempre isso. Quer dizer, nós estamos comprometidíssimos com o Carnaval de Torres e se nós temos o melhor Carnaval, porque é que vamos para outros? Então, já agora, estávamos aqui a noite a dar falar. Isto era uma chatice, mas as pessoas nem sei quanto tempo é que passou, mas pronto. Não, foi rápido, 2, 3 minutos, temos 2, 3 pessoas a ver-nos. Um abraço para todos vós. Eu, pessoalmente, gosto imenso de vos ter connosco. Os convidados são sempre especiais, as conversas são sempre interessantes também. Mas não nos podemos alongar muito mais, senão somos mesmo despedidos por aqui. Eu ia só pedir e já que estamos saímos no espírito natalício, estamos no espírito de Reis ainda, e já estamos a entrar no espírito de Carnaval, para deixar uma mensagem para todos, para os seus alunos da escola, dos agrupamentos, para os seus colegas professores, para os vossos funcionários, e já agora dentro do espírito de Carnaval também. Para além daquela mensagem que deixamos nas janeiras, que é bom começar o ano a sorrir, porque nós a sorrir levamos as coisas... É mais fácil levar as coisas a sorrir, até porque, como diz o outro, é mais fácil sorrir do que fazer... do que zangar-nos, mas, sobretudo... colocar paixão naquilo que fazemos. Eu acho que se nós conseguirmos colocar paixão no que fazemos, ou se fizermos um esforço para gostar do que fazemos, eu acho que é muito mais fácil. Nós conseguimos ultrapassar montanhas e às vezes depende da perspectiva, em vez de sermos negativos, pensarmos um pouco mais positivo. Portanto, eu tive um ano terrível, mas... acho que há sempre uma parte positiva as coisas más que nos acontecem também são sempre oportunidades. Portanto, eventualmente também fiquei com mais tempo para me dedicar a outras coisas e dedicar-me mais às pessoas, eventualmente, e portanto, já que abracei esta missão,
certa forma empurrado um pouco pela minha falecida esposa, ela deixou-me cá com este menino nos braços e, portanto, ela sabia que eu também faço as coisas com paixão e, portanto, esta é a mensagem: façam as coisas com paixão, tentem sorrir, e acho que é muito mais fácil levar a vida assim. E eu acho que ela própria também iria gostar de saber. Continua a levar as coisas com paixão, por muito que nos custe, também é a vida, e só esperamos que possa estar num local melhor. E que 2019 seja um ano de paixão. Para mim é um ano redondo, porque eu vou fazer 60 anos em 2019, não é? Portanto... Professor, 60 ou 51? Pois... Esta era uma rasteira. Se não houver alteração, pronto, vou retroceder no tempo, portanto vou beber o elixir da juventude. Mais jovem. Vou beber o elixir da juventude. Professor, obrigado por ter estado connosco. Obrigado, eu que agradeço. Por partilhar Espero não ter sido muito maçador. Não, maçador nunca é. As pessoas adoram, isso é bom. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Pela minha parte, foi um prazer muito grande ter o professor Pinto Gonçalves connosco. Falámos um pouco de educação, falámos um pouco também, e sobretudo, de música, dos Rebombar, dos Rufos, dos Rufinhos. E eu tenho que ter algum cuidado para não falhar aqui com os nomes das coisas, senão fico mal visto aqui na fotografia. O professor depois passa o tempo a chamar uma atenção. Não era os Rufos, é o Rebombar. Mas isto bate certo, ele sabe que essa é a intenção. E para mim foi um prazer estar com o professor Pinto Gonçalves, foi um prazer estar convosco, e para a semana eu prometo, temos um convidado muito, muito especial de novo aqui connosco. Por isso, obrigado por estar connosco hoje, até quinta-feira. Até lá. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição.